Bem, amigos, vamos ao tema que vocês escolheram para hoje. Dificílimo, hein? Como evitar a depressão. Temos aqui a dividir com vocês o nosso texto, porque sabemos que numerosíssimas abordagens e pesquisas que giram em torno, do tema depressão, considerada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como o mal do século XXI, a bem dizer, não há entre os especialistas certeza quanto à sua origem ou conceituação. Porém, analisando a questão pelo prisma da espiritualidade, não é difícil formular-lhe um conceito, tampouco indicar um possível caminho para a sua superação. Lógico que dentro dos conhecimentos do racionalismo cristão sabemos as consequências. Quando uma pessoa se deprime, ela abre campo para interferências negativas, perturbações de toda ordem, desequilíbrio psíquico, como nós chamamos, não é? Então isso faz com que a pessoa se deprima cada vez mais quando ela não reage, quando ela não coloca a sua força espiritual em ação e tem, claro, o apoio do racionalismo cristão para poder superar. Mas o recurso à etimologia é um bom subsídio. Depressão vem do latim de mais premere, contém uma ideia de compressão, de esmagamento, de cerceamento da liberdade de ação. De fato, a pessoa depressiva tende a quedar-se inerte diante da angústia avassaladora que vivencia, sem cogitarmos, por enquanto, de sua origem ou solução. Vislumbramos a depressão do ponto de vista espiritualista, como nos mostra o racionalismo cristão, como um fator de submissão do indivíduo a uma força que lhe parece ser insuportável, intransponível. E aí, ampliando o nosso olhar, nós vamos ter que a busca por soluções requer um olhar sobre a realidade dos fatos, que se detenha menos nos limitados conceitos materialistas para poder assim penetrar na essência das coisas, a espiritualidade. O esclarecimento espiritual que nos proporciona o racionalismo cristão representa a força propulsora fundamental para o verdadeiro entendimento de todos os fenômenos que cercam o ser humano. Agora, e a solidariedade humana? Todo ser humano tem um impulso interior para o amor. Essa propensão natural, que faz parte de sua essência, é indelével e irrenunciável. Quando o indivíduo nega sua afetividade ou quando esta lhe é negada pelo grupo a que pertence, estabelece-se um quadro propício para a irrupção de vários distúrbios psíquicos, inclusive a depressão. A frustração afetiva é um flagelo capaz de destruir vidas, anular criatividade e cercear a espontaneidade. Já o fortalecimento espiritual, muito diferente do que pessoas das diversas áreas pensam, para além dos fatores bioquímicos, a depressão pode se firmar por autodeterminação. Sim, a pessoa se autodeprime. Isso ocorre quando é a própria pessoa que escolhe dada conduta inadequada, desprezando as disciplinas construtivas da vida e mergulhando no pântano dos vícios, cujo resultado só pode perturbar e alienar quando o indivíduo sofre de um trauma alheio à sua vontade, mas que o afeta diretamente. Em ambos os casos, o ser humano possui latentes em seu íntimo os recursos para sua reestruturação. Afirmamos, portanto, que o fortalecimento espiritual é o principal recurso para prevenir a depressão. E aí entra a disciplina do racionalismo cristão, limpeza psíquica, leitura, autocontrole, autorreflexão, tudo isso faz parte do fortalecimento espiritual. E, claro, as nossas reuniões públicas, sem dúvida, sejam elas à distância ou presenciais de preferência. Bom, e aí o apoio no próximo. É certo que muitas vezes dá-se maior realce às exteriorizações do que ao impulso interno de amor e solidariedade. Trata-se de um equívoco. Ao perceber que é amada por seus amigos e familiares, a pessoa deprimida ou em via de deprimir-se passa a compreender a sua própria dignidade, sente-se valorizada e reconhece a necessidade humana de buscar apoio no próximo ou em uma rede de relações cada vez mais autenticamente fraterna, alicerçada em valores
transcendentes, como só em ser os ensinamentos do racionalismo cristão e o apoio que as casas racionalistas cristãs promovem, inclusive com um atendimento personalizado, seja ele presencial ou à distância. Bem, e as amizades? Somente o amor é capaz de transformar de modo profundo as interações humanas. Tendo isso em mente, todos podem distinguir as amplas possibilidades de uma vida plena e saudável, em que o progresso pessoal e o aperfeiçoamento moral se fundamentam na verdade e na justiça. Estejamos certos de que o amor projeta uma nova luz à questão da depressão, promovendo a identificação das tendências autodestrutivas e atuando em sua solução. Auxílio efetivo. Antes de propormos algumas atitudes fundamentais relativas à ação preventiva, convém analisarmos o ambiente em que temos de agir. É comum que, junto da pessoa que se encontra às portas da depressão, existam outras que também estejam sofrendo, o que motiva o desesperado recurso às mais diversas formas de auxílio. As pessoas buscam coisas que não deveriam buscar. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas é um fato. E, de fato, tem-se acesso a um número excessivo de propostas, embora nem sempre viáveis e aplicáveis. Por outro lado, tampouco convém um olhar estritamente científico, pois a ciência, limitada, não abarca toda a realidade em matéria de transtornos psíquicos. Convenhamos. Campo do bem-querer. O que queremos oferecer situa-se no campo do discernimento, do equilíbrio, da razão e, sobretudo, do bem-querer. Tais orientações incluem convidar a pessoa para a prática de atividades físicas e intelectuais, manter contato com ela, demonstrar interesse por suas ações e, não menos importante, indicar-lhe boas leituras, incentivando sempre a busca pelo autoconhecimento e a prática reflexiva. É o que nós fazemos nas casas racionalistas cristãs quando alguém chega com um problema de depressão. Bom, e a rota segura? Orientados pelos valores e princípios que nos sustentam, devemos ajudar a quem sofre. Como estudiosos da espiritualidade através do racionalismo cristão, não podemos renunciar à proposição da necessidade de disciplina, de atividades físicas e mentais, de elevação do pensamento, de critério na escolha dos ambientes e nas companhias, enfim, de atitudes honradas e dignas. Ao fazê-lo, privaríamos as pessoas que estão depressivas ou inclinadas à depressão, e também seus familiares, dos valores que podemos e devemos oferecer. Mencionando essas diretrizes, não somente traçaremos uma rota segura para a vitória sobre a depressão, mas também propomos atitudes que impedem, na maioria das vezes, o estabelecimento do quadro depressivo. Conclusão: nos permitam analisar o problema da depressão, tão intensamente presente no mundo atual, dilatando nossa perspectiva, estimulando nossa consciência sobre a importância da espiritualidade na prevenção e no combate dos males que afetam a humanidade. A complexidade do assunto demonstra claramente a necessidade de aprofundamento, de forma natural e espontânea, nos estudos acerca da espiritualidade difundida pelo racionalismo cristão e suas consequências na vida prática. Significa isso: a leitura do livreto Conceitos é fundamental, a leitura da obra essencial Racionalismo Cristão, por que não dizermos do livro A Vida Fora da Matéria, também são esclarecedores para poder, então, a pessoa se livrar da depressão pelo conhecimento de si mesma. A importância da paciência. No horizonte do esclarecimento espiritual, essencial para uma experiência humana enriquecedora, emerge ainda uma importantíssima virtude, um tanto desprezada em tempos de relacionamentos agitados e superficiais. Falamos da paciência. Ao nos deter sobre seu significado, compreenderemos o quanto ela é necessária para lidarmos com a depressão. Percebemos, por nossa experiência, que muitas pessoas exigem uma pronta resposta ao iniciar um tratamento, em especial dentro do racionalismo cristão, contra a depressão. E é por isso mesmo que insistimos na necessidade de paciência e também na questão dos fundamentos da dignidade.
considerar a saúde psíquica do ser humano como fundamento de sua dignidade significa esforçar-se, antes de mais nada, pelo reconhecimento e respeito de sua essência espiritual mediante uma ação concreta, serena e comprometida com o autodesenvolvimento e com o desenvolvimento do próximo. Ser humano, centro das atenções da sociedade. Em nossa visão, a correta concepção sobre os mecanismos a serem adotados para evitar a depressão foi aqui sinteticamente explanado. Todavia, cabe ressaltar que, se por um lado não é producente reduzir a depressão a um mero problema existencial ou uma doença elitista, por outro, não convém adjetivá-la como o mal do século. Essa é a nossa modesta visão, pois assim parecemos sobrepô-la em importância ao próprio ser humano. Este sim deve ser o centro das atenções da sociedade, pois possui dentro de si, além de uma dignidade inalienável, inúmeros atributos espirituais que lhe permitem ultrapassar todos os obstáculos que se lhe apresentem, inclusive a depressão. Muito obrigado.